Enquanto eles saem, convido a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu estarei lendo o capítulo por inteiro. Evangelho de João, capítulo de número 17. A oração sacerdotal de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça tu, que me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Feche seus olhos. Eterno e bondoso Deus, diante da tua palavra que foi aberta, lida, nós pedimos ao Senhor o seu auxílio, a sua direção. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor ministre aos nossos corações.
Abençoa o teu povo, abençoa a minha vida, ó Deus, como aquele que vai ministrar a sua palavra. Nos ajuda a entendê-la. É isso que necessitamos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho a percepção que uma das disciplinas espirituais que mais precisamos crescer é a oração. Não é mesmo? E provavelmente você concorde comigo que não é fácil orar, que não é fácil continuar a orar. Como é fácil sim falar, como é fácil sim fazer, como é fácil sim ler, mas a oração, ela requer mais atenção de nós, ela requer mais perseverança, não é assim? Não estou afirmando que nós não oramos, não estou afirmando que não é fácil estabelecer uma vida de oração, mas estou afirmando sim que é difícil orar com intensidade, é difícil sim orar com frequência, é difícil sim orar com profundidade. Acho que por isso que durante todo o meu ministério, que não tem muitos anos ainda, nunca ninguém chegou até mim e disse o seguinte: pastor, exagerei na oração. Alguém já chegou para vocês, pastores? Nunca. Não, às vezes, né? Mas acho que por isso, exatamente, nunca ninguém chegou e disse assim: pastor, orei mais do que o necessário, pastor, orei demais. E se eu te perguntasse, vou te fazer essa pergunta e você pensa aí comigo, só que não responda alto, tá? Se eu te perguntasse, você orou suficientemente esta semana? Acredito que ninguém responderia assim: pastor, exagerei essa semana, estou precisando orar menos, estou falando muito com Deus, pastor, eu preciso mexer um pouquinho na minha agenda e deixar mais espaço para as outras coisas, e mexer um pouquinho na questão da minha agenda de oração, eu preciso me dedicar menos na oração. Eu duvido que alguém falasse isso. Eu duvido. É certo que nenhum de nós, eu me incluo nisso, que teríamos a ousadia de concluir assim, de responder assim, porque todos nós reconhecemos que a oração, ela é essencial para a vida, porque todos nós reconhecemos que a oração é uma dádiva do Senhor, porque todos nós sabemos e reconhecemos, segundo as Sagradas Escrituras, as quais nos ensinam sobre a temática oração. Portanto, a oração, queridos, ela é de suma importância, mas é um tema, sim, que nos desafia, é um tema, sim, profundo, é um tema, sim, que requer de nós muita atenção, é um tema, sim, queridos irmãos, que é essencial para a vida cristã. Por isso, então, Jesus exercita mais uma vez a oração diante do Pai. O Mestre, o Salvador, aquele que é perfeito, aquele que não tinha pecado, aquele que reconhece que precisa estabelecer um relacionamento com o Pai. Mas eu preciso adiantar algo para vocês aqui, queridos, que quando essa oração é feita naqueles momentos de angústia do Senhor Jesus, naqueles momentos de dificuldade, na última noite, nas últimas horas, porque depois então ele seria preso. É de suma importância ainda considerarmos algo aqui no texto que me chama muito a atenção, e eu gostaria de repartir isso com você, porque dos 26 versículos
que o texto nos apresenta. 5 versículos, 5 primeiros, Jesus ora sobre a vida dele. Jesus fala com o Pai sobre ele, das necessidades. Mas os outros 21 versículos, Jesus ora pela sua igreja. Olhando dessa forma, então, minutos antes de ser preso, sem medo de errar, sem receio nenhum, eu diria que esta oração, ela foi uma das orações de Jesus, com alta prioridade, com alta relevância, com alta importância. Ele ora por ele, mas ele dedica a oração pela igreja, de uma forma muito desproporcional. E isso me chama muito a atenção, porque diante da dificuldade, diante da angústia de Jesus, diante daquilo que ele tinha conhecimento que ele iria passar, ele ora pela sua igreja, porque a prioridade de Cristo é a sua igreja. E é interessante conectarmos as falas da oração de Jesus, porque o texto vai nos dizer o seguinte, que Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. E de repente você está se perguntando: pastor, chegada a que hora? A hora mais importante para a obra redentora, que é a cruz. Então Jesus diz: Pai, é chegada a hora. E ele continua falando: glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. A hora do quê? A hora de receber a glória. No versículo de número 1, nós entendemos o seguinte, que Jesus, ao falar, glorifica o teu filho, ele tem a plena convicção, ele sabe o que o espera, e o que espera a Jesus é a cruz. Na sequência, no versículo de número 5, vai dizer assim: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Uma glória a qual o Senhor Jesus já havia experimentado. Portanto, eu preciso te lembrar que tudo que está sendo falado, orado aqui por Jesus, nos remete à obra redentora, na qual nós temos o conhecimento, e se você não tem o conhecimento, é aquele momento no qual Jesus entra na história, no momento no qual Jesus é enviado à terra para redimir um povo. E ainda, no versículo de número 4, ele vai dizer assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus está se referindo com profundidade, com intencionalidade. Ele está dizendo: Pai, me conduza, Pai, me leva, Pai, me encaminha para a cruz, para que eu cumpra a missão ao qual o Senhor me deu. Eu fiquei pensando o seguinte: quantos de nós seríamos capazes, ousados diante de Deus, corajosos diante de Deus, de orar dizendo o seguinte: Senhor, quero sofrer pelo Evangelho. Senhor, quero sofrer pelo nome de Cristo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo ao Pai, diante da missão a qual ele havia recebido. Portanto, podemos concluir de forma introdutória que o que toma o coração do Senhor Jesus, que o que ocupava a mente do Senhor Jesus naquele momento de oração diante do Pai, que o que tomava todos os pensamentos e sentimentos do Senhor Jesus, é a oração por um povo,
é oração por um povo escolhido, por um povo separado, por um povo que se chama igreja, por um povo que é reconhecido como a noiva de Cristo. Portanto, eu gostaria de pontuar 3 direções do texto que vai nos falar sobre as intenções de Jesus com a igreja, para que todos nós venhamos a reconhecer que Jesus tinha tantas coisas de repente para orar naquele momento, diante da angústia, diante do conhecimento de todas as coisas que viriam a acontecer. Ele ainda dedica 21 versículos na direção da igreja. E a primeira situação que eu encontro no texto, e guarda bem essa palavra, é que a igreja, ela é indispensável para Cristo. Vou repetir, a igreja, ela é indispensável. Olha só, perceba os versículos 6 e versículo de número 18, diz assim, o de número 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo de número 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo de número 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não existe outra forma, não existe plano B, não existe outra possibilidade, não existe outro instrumento, outro mecanismo para que Deus venha se revelar ao mundo, a não ser pela igreja. Quando o Senhor ora, quando o Senhor pede a Deus, quando o Senhor diz, aqueles que me deste deste mundo, isso nos traz a memória de um povo escolhido dentre tantas pessoas, que não são todos, mas é um povo escolhido, é um povo separado, é um povo qual creu na pregação do Evangelho. É um povo qual os seus olhos do coração foram abertos para a realidade da graça do Senhor. Foi um povo que foi chamado pelo próprio Senhor. Foi um povo que encontrou a bondade, a misericórdia de ser encontrado pelo próprio Deus. Deus, para se revelar ao mundo, para proclamar a salvação, para anunciar o perdão, para dizer o que fez, o que faz e o que ainda vai fazer, Ele instituiu a igreja. Irmãos, não existe plano B. Provavelmente você em algum momento da sua vida já fez alguns planos, né? Plano A e plano B. Às vezes quando eu vou conversar com alguém eu chego até no F. Se não der muito certo o começo, né, vou mudando as estratégias. Mas com Deus não. Deus projetou a igreja. Deus deu um propósito a ela. Deus instituiu a igreja. Deus deu um dono à igreja, que é Cristo. E é isso então que permeia o coração de Cristo. Naquele momento das suas últimas palavras, aquele momento da última noite, na sua angústia, ele pensava na igreja. Uma pesquisa divulgada no ano de 2024, e você pode encontrar ela facilmente na internet, na Missão CEPAL, mapeou o perfil dos desigrejados no Brasil. Só para contextualizar, ou melhor, só para deixar bem claro quem são os desigrejados, são aqueles que falam que servem a Cristo, que amam a Cristo, mas que não frequentam uma igreja.
E essa pesquisa diz o seguinte, presta muita atenção, 6,9% da população evangélica se diz desigrejada. 6,9%. Em relação ao gênero, os homens registram 10,7% e as mulheres 5,8%. Os homens sempre ganhando. Temos que ganhar em alguma coisa, não é mesmo? Entre os evangélicos ainda de 35 a 44 anos, um total de 5,7% não são frequentadores da igreja, de 35 a 44 anos. A faixa de 45 a 59 anos é a que apresenta menos risco, abaixo de 5%. Escuta agora. O levantamento mostra que jovens entre 16 e 24 anos representam uma parcela grande daqueles que não frequentam a igreja. 12,1%. De 16 a 24 anos. Mas os jovens de 25 a 34 anos, eles aparecem como os campeões, 12,5%. Esse é o mapeamento dos desigrejados, esse é o mapeamento daqueles que dizem que servem a Deus, mas que não frequentam uma igreja. E aqui, sem realizar nenhum julgamento, mas simplesmente trazendo uma reflexão, talvez alguns desses que não frequentam uma igreja, eles tenham passado por algum tipo de processo de frustração com alguém, de dificuldade com alguém, de dificuldade com liderança, e eles tenham no seu coração hoje até mesmo uma revolta, um sentimento ruim, com relação à igreja, mas eu diria a esses que essa justificativa, elas não são legítimas, porque Cristo, Ele tem interesse na sua igreja. Nós não podemos concordar, queridos, que uma pessoa diz que é discípulo de Jesus Cristo, mas não crê na obra de Cristo, relacionado à comunidade dele, que deixou de fazer parte da igreja de Jesus. Nessa direção, nós poderíamos aqui até mesmo pensar o seguinte, que Cristo, ao orar pela sua igreja, Ele está dizendo que a igreja, ela é indispensável para o reino de Deus. Qual seria a resposta de Cristo, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a Ele, você, face a face, dizendo assim, Senhor, teria algum problema de eu abrir mão do projeto pelo qual o Senhor se entregou na cruz? Qual seria a resposta de Cristo? Será que Ele diria, não tem problema nenhum, continua desigrejado, continua longe da comunidade, continua vivendo por si, você não precisa de contato com ninguém? É lógico que não, pelo contrário, Jesus reprovaria. Irmãos, é impossível afirmarmos de forma verdadeira no coração que estamos envolvidos com Jesus e não pertencemos à igreja de Cristo. Quem sabe você esteja passando por um momento no qual você esteja pensando em deixar a igreja, pelos mais
possíveis motivos. Mas eu digo a você que Jesus reprova essa intenção. É impossível dizer eu amo Jesus, mas eu não amo o povo de Jesus. É impossível chamar Deus de Pai enquanto desprezamos os nossos irmãos. É impossível e é profundamente arrogante afirmar que a igreja não serve. É impossível isso. Biblicamente pensando, biblicamente analisando, mergulhando nas Sagradas Escrituras, isso não tem lógica, isso não é encontrado, não tem base nenhuma. A igreja, ela é indispensável para o reino de Deus. Então, a primeira verdade que eu extraio da oração de Jesus é exatamente isso. A igreja, ela é indispensável para o mundo. Segundo, a igreja, ela é contracultural. Versículo 9, diz assim: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo de número 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O Senhor Jesus, ao orar, Ele está trazendo essa verdade bíblica, que a igreja instituída por Ele, ela é contracultural, ela é diferente. Pode até soar estranho dizer que somos diferentes, mas aqui eu lembro do encontro de Jesus com Nicodemos, porque naquele diálogo, naquela conversa, o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, se você deseja herdar o reino de Deus, você precisa o quê? Precisa nascer de novo. E naquele momento, então, Nicodemos, ele trava, porque ele não entende a dimensão das questões espirituais eternas às quais Jesus estava ensinando. Mas a realidade é essa: a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é diferente, porque ela experimentou não só o nascimento natural, mas ela experimentou o nascimento do Espírito, o novo nascimento. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos novas criaturas, não somos mais as mesmas. Jesus está dizendo para muitos que o jeito de ser gente, muitas vezes não é o jeito dele ainda. Jesus está dizendo para nós hoje que nós precisamos relembrar e também experimentar o novo nascimento. E ao experimentar o novo nascimento, ao experimentar essa dádiva de Deus, a regeneração em Deus, Jesus diz que a sua igreja, ela é diferente. Então isso requer de nós, isso reclama de nós, isso exige uma postura de nós no mundo. Uma postura diferente, porque não podemos viver no mundo como o mundo vive. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, mas o versículo 2 vai dizer assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não entre no formato, não entre na forma. Cristo está nos chamando a viver de forma diferente. Cristo está dizendo à sua igreja no dia de hoje, Cristo orou por isso, dizendo que nós não pertencemos a este mundo, e nós não devemos andar segundo os padrões do mundo. Agora, é bem verdade, queridos irmãos, que nós não somos desse mundo, que nós não devemos viver no padrão do mundo, do contexto do mundo, da cultura do mundo, mas nós precisamos nos enganjar
nas dores desse mundo. Nós precisamos dar respostas como pessoas que pertencem à Igreja de Cristo, respostas a transformar o mundo. Então, você pode se relacionar com as pessoas que vivem no mundo. Sim, você pode dialogar com elas. Sim, mas lembre-se, você não pode tomar a forma delas. Você não pode ser influenciado por elas. Você precisa ser luz no mundo. Eu lembro de Jesus também curando os leprosos nos evangelhos. Jesus, ele é capaz de tocar o doente, tocar o leproso, abraçar o leproso, e ele não é contaminado pela lepra. E ainda traz a cura ao leproso. Eu acredito que Cristo espera isso da sua igreja. Que nós podemos até andar, que nós podemos até dialogar com pessoas, estar em alguns lugares, não sermos contaminados porque estamos debaixo do cuidado de Deus, mas também nós podemos curar as pessoas. A igreja, ela é contracultural. E por fim, a igreja, ela é funcional. Versículos 21, 22, 23. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse é um contexto no qual o Senhor Jesus, na sua oração, ele está orando ao Pai, para essa situação de unidade com o Pai, dele de unidade com a igreja, e ao mesmo tempo o Pai com unidade com a igreja. Ou seja, a igreja, ela existe para tornar visível aquilo que é invisível, a imagem de Deus no mundo, a imagem de Deus revelada em Cristo Jesus. E é exatamente isso que faz a igreja ser funcional. O que é ser funcional, pastor? É cumprir o seu propósito. Ser funcional é aquilo que serve para aquilo que foi feito. Tudo que ela faz no mundo é refletir a imagem de Cristo. Tudo que ela faz no mundo. A intenção dela, o planejamento dela, todas as ações dela, tem que refletir a imagem de Cristo ao mundo. O mundo, queridos, o mundo está acostumado com gente que vive para si, com gente que é movido por autonomia, com gente que faz o que quer, com gente que usa o outro, com gente que corre atrás de status, prazer, controle, autoridade. Então, quando o mundo olhar para a igreja, ele deve encontrar outra coisa. Pessoas que vivem umas para com as outras, pessoas que perdoam quando ninguém perdoa, pessoas que servem quando poderiam se preservar, pessoas que dão quando poderiam reter, pessoas que amam quando seria justificado o ódio. Quando o mundo olha para a igreja, tem que perceber a imagem de Cristo. Isso é ser funcional. Como vivemos, como estamos vivendo, o que estamos refletindo. Eu tenho que te lembrar que com a queda,
a nossa imagem, ela foi ofuscada, ela foi bagunçada. Mas em Cristo Jesus, a nossa imagem foi retomada. Então hoje, quando o mundo olha para a sua igreja, ela tem que ver a imagem de Cristo, porque nós fomos resgatados, porque nós fomos redimidos, porque nós fomos alcançados por Cristo. Nós já não vivemos a partir das coisas que se passaram, mas a partir das coisas novas que Cristo fez em nossas vidas. A igreja é lugar onde a imagem de Deus aparece. Unidade, relevância no trabalho e tantas outras coisas. O mundo, ele vai crer em Jesus também quando enxergar Jesus refletido na vida do seu povo. Assim, quando eu olho para essa oração de Jesus, e olhando para esses versículos que foram lidos, eu repito, essa oração ela tem um foco, ela tem uma suma importância para nós como igreja, porque o Senhor Jesus está clamando ao Pai por nós, por todos nós, nessas 3 direções. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te conduza debaixo da orientação bíblica, em nome de Jesus, amém?